eu não tinha obrigação de, eu entendo, que não é uma reunião como há numa Câmara de Deputados ou vereadores, né? Uma reunião reservada nossa. Eu pegava a reunião, a gravação, os melhores momentos para transformar em cortes. E quando houve essa denúncia do Sérgio Moro, que nós interferimos na PF por ali, era a prova daquilo, eu tinha o HD, que é o pendrive, nas mãos, podia ter sumido com ele, mas resolvi entregá-lo. Podia ter falado, já destruí, entreguei. Fiz apenas um pedido para ele que 30, 40 segundos, por uma questão de política externa, não divulgar. Hoje eu posso até falar o que era 30, 40 segundos aqui, se eu tiver alguma curiosidade aqui. Tá? E o resto divulgar. E ele divulgou. E tinha ali contado 29 palavrões, tá? Quase 30, tá? Mas nada foi levantado de possível interferência na Polícia Federal. Então, essas reuniões nossas tinham essa marca, né? Que, a partir dali, eu falei, ninguém vai gravar mais nada. Alguém gravou essa reunião, que alguns apelidaram de reunião do golpe, como eu disse, né, 20, 30 pessoas com cartaz na frente, total mais de 40 pessoas, ninguém vai pensar em conspirar dessa forma. E eu sempre carreguei no linguajar. Eu tento me controlar, tenho melhorado bastante, acredito se quiser, tenho melhorado bastante o meu vocabulário, mas eu acho que com 70 anos é difícil mudar muita coisa, né? Estou tentando sempre policiar e eu peço desculpa se eu ofendi alguém, se bem que eu falei, não vou dizer que aconteceu. Agora, lamentavelmente, alguém gravou essa reunião e depois eu não sei onde foi descoberta essa reunião, não aparece quem foi descoberta essa reunião, de modo que ela tornou-se pública. O ministro Alexandre já esgotou algumas perguntas, mas eu gostaria de saber o seguinte: o senhor, em alguma oportunidade dessas reuniões, recebeu voz de prisão de algum general? Não, senhor. As Forças Armadas sempre primaram pela disciplina, pela hierarquia. Então, aquilo falado pelo brigadeiro Batista Júnior não procede. Tanto é que foi desmentido pelo próprio comandante do Exército. Se dependesse de alguém diferente para levar avante um plano ridículo desse, teria trocado o comandante da aeronáutica. Ninguém trocou o comando de ninguém. Todos foram até o final. E ninguém procurou para trocar comando também, não. Não existia isso. Agora, houve, no meu entender, um exagero por parte do brigadeiro Batista Júnior, que o que eu entendi dele, né, é que estava comigo quando era presidente. Quando perdeu o mandato, ele já estava procurando uma acomodação em outro lugar. E agora, por fim, senhor presidente, ficou assentado que o senhor não assinou o documento que se alega. Eu queria saber se o senhor consultou alguém antes de ter essa manifestação de não assinar. O senhor consultou alguém do Conselho de Defesa ou do Conselho da República? Não, senhor. Conforme prevê a Constituição, né, a defesa e o sítio, o primeiro passo é convocar os conselhos. Digo a Vossa Excelência, em 2019, não foi convocar, eu convidei, veio o Pacheco e o Rodrigo Maia, e estavam discutindo uma possibilidade de nós vencermos obstáculos para o Linhão de Tucuruí, porque Roraima é um estado ainda isolado, né? Dependia da energia da hidrelétrica de Guri, na Venezuela, que entrava em pane o tempo todo, e, por nosso lado, não tinha como a gente vencer obstáculos, estava o trabalho de ONGs, parte da MP, para a gente construir um Linhão paralela à rodovia Manaus-Boa Vista, uma coisa que não consegue entender. Então, convidei os dois e falei da possibilidade, se tínhamos algum embasamento para o estado de defesa, para a gente poder construir o Linhão lá de Tucuruí. Eu lembro que o Rodrigo Maia ficou mais contra do que quando meio, o Pacheco ficou mais meio do que contra, e ali, nessa discussão com pessoas, graças a Deus, competentes do nosso lado, chegamos à conclusão que não era o caso levar avante a questão do estado de defesa. Mas, se fosse tomar essa providência, né, é um decreto presidencial, mas o primeiro passo, de qualquer maneira, é convocação dos dois conselhos para a gente dar, então, o primeiro passo. Alguns acham que só foi cogitado. Não foi cogitado.
Até porque é algo constitucional, defesa e sítio, e, não, como Vossa Excelência bem perguntou para mim agora, não houve a convocação dos conselhos. Então, nada a gente podia fazer. Satisfeito. Agradeço ao ministro Fux. Eu passo a palavra ao Procurador-Geral da República. Muito obrigado, senhor presidente. Eu renovo os cumprimentos a todos, especialmente ao senhor Bolsonaro e os seus ilustres patronos. Senhor relator, a minha primeira indagação para o senhor Bolsonaro é o seguinte: quando daquela live de 29 de julho de 2021, as pesquisas de opinião já mostravam uma queda de popularidade do governo que ele liderava. E, nesse momento, também começaram a ser intensificados os ataques ao processo eleitoral. Eu gostaria de saber do senhor Bolsonaro se é possível extrair uma relação de causa e efeito entre esses fenômenos. Por favor. Senhor procurador, eu não falo a palavra ataque, me desculpa, né? São críticas, como vi aqui, crítica do então candidato Flávio Dino, tá? Carlos Lupe, Brizola, Zé Disseu e tantos outros parlamentares. Então, a crítica, no meu entender, está longe de ser um ataque. A imprensa gosta de usar a palavra ataque quando está o meu nome ali no balcão. Então, respeitosamente, eu refuto a palavra ataque. Críticas, no meu entender, no Estado Democrático de Direito, são bem-vindas. Mas a pergunta do doutor Procurador-Geral, chame de ataque ou crítica, se o senhor vê relação entre queda nas pesquisas eleitorais e o aumento de críticas à justiça eleitoral. Olha, o que eu vejo, né, que está num crescente, até eu acredito que a Justiça Eleitoral deve ter uma iniciativa, porque a desconfiança não começou comigo, começou com o Brizola lá nos anos 90, passou para o Flávio Dino, uma crítica realmente bastante contundente em 2012, entre outras pessoas que criticam essa forma de votação. Então, acredito que nós, os senhores, né, no caso, se o cara está fora do baralho, tem que tomar providência para restabelecer a credibilidade da população junto ao sistema eleitoral nosso. Obrigado. Senhor ministro relator, eu gostaria de lembrar alguns fatos para extrair uma pergunta. Em entrevista concedida no dia 3 de agosto de 2021, o senhor Bolsonaro afirmou: se o ministro Barroso continuar sendo insensível, como parece que está sendo insensível, quer processo contra mim, se o povo assim o desejar, porque devo lealdade ao povo brasileiro, uma concentração na Paulista para darmos um último recado para aqueles que ousam açoitar a democracia. Repito, o último recado para que eles entendam o que está acontecendo. Passem a ouvir o povo. Eu estarei lá. Em seguida, no dia 7 de setembro de 2021, o senhor Bolsonaro voltou a desferir ataques ao ministro Roberto Barroso, especialmente também a Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes. E ele, se referindo ao presidente do Supremo Tribunal Federal à época, o ministro Luiz Fux, o senhor Bolsonaro disse: ou o chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que não queremos. Eu gostaria de saber qual era o objeto dessa ameaça feita publicamente. O que é que o Poder Judiciário poderia sofrer? Senhor procurador, o senhor deve conhecer meu temperamento dentro do Congresso. Eu respondi uns 20 processos de cassação lá dentro. Um pouco explosivo. Muitas vezes errei. Quanto ao senhor ministro Barroso, ele foi advogado lá atrás, de Cesare Battisti. Ele trabalhou aqui para que ele permanecesse no Brasil. E eu, como parlamentar, trabalhava para ele ser extraditado para a Itália. Então, tivemos embate lá atrás. O senhor pode ver, ao sair de
numa reunião da UNE, ele falou, né, derrotamos o bolsonarismo. Né? A gente tem algo pessoal entre nós dois. Assim, eu relevo muita coisa, parece que ele não marcou isso aí, não me esquece. Então, esse atrito com o então advogado Barroso vem lá de trás. Não tem nenhuma ameaça a nenhum poder. O senhor nunca viu tomando nenhuma providência contra um poder sequer da República. Nenhum. Nada. Fecha isso, fecha aquilo, zero. Desabafei muitas vezes porque eu entendi que certas decisões, né, a gente tem que respeitar, tem que cumprir, mas eu reagi a essas decisões. Não existia nada de concreto para ser feito contra o Poder Judiciário, no caso, como Vossa Excelência falou agora há pouco aí. Senhor Procurador. Após a proclamação do resultado das urnas nas eleições de 22, senhor ministro relator, houve notórias convocações populares em redes sociais de um levante contra o estado de intervenção militar, medidas de exceção, isso deu lugar a fechamento de rodovias em diversos pontos do país, a instalação de acampamentos de pessoas clamando por intervenção militar, quer dizer, golpe de Estado.